E os lacradores, hein? Não perderam tempo e já criticaram os médicos do Santos em ter deixado o brasão, mesmo com o aval dele, lúcido, tem ter continuado o jogo. Vamos falar sobre a crítica da mídia podre e sobre o jogo de ontem. Empate com gols de vitória. Santos 1, Atlético Mineiro com um homem a mais, também 1. Segundo jogo de Vojvoda, segundo jogo Santos com performance boa e o segundo empate. Agora sim, temos um treinador. Vem comigo falar sobre isso e muito mais já já depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal C10 Eterno Rei. Para você que não me conhece, eu sou o Júlio Paladino e o papo aqui é de Santista para Santista. Vamos falar um pouco sobre primeiro, hein? Antes de falar sobre o assunto, gostaria que você ajudasse a bater a meta de 9 mil inscritos. Se você não for inscrito, faltam 22 inscritos. Se inscreva no canal, hype, comente e compartilhe, porque aqui o Santos sempre será prioridade. Ao contrário do que a mídia tradicional faz com o Santos, o YouTube ainda tem canais bons, né? Tem o nosso, tem um canal Grande Amigos Kim Ribeiro, tá? Se inscreva no canal. Eu vou começar aqui pedindo para que vocês dêem apoio também ao Zupo, Ezo Leão do Mar, ao Leonardo, Léo Menezes, Derei Santista, Messias Pinho, faz coberturas incríveis desse apoio, dessa moral para quem cria conteúdo que fala do Santos, ok? Antes disso, também, né, pedir para que você também dê essa moral no nosso canal. Falta apenas 22 inscritos para bater a meta de 9 mil. Bom, santistas de todo o Brasil e do mundo, o Santos que fez uma partida dominante ontem no primeiro tempo. Logicamente que no finalzinho do primeiro tempo, o técnico Jorge Sampaoli liberou um pouco mais o Scarpa para que ele fizesse um pouco a parte ofensiva. O Santos vinha dominando todos os aspectos. O Santos jogou muito vertical e o Vojvoda demonstrou que tem muito mais do que, logicamente, deveríamos imaginar, né? O Vojvoda entregou muito em 2 jogos no Santos. O empate na Vila contra o Fluminense já foi um empate com sabor de quero mais. Isso não vinha acontecendo com o Santos. 2 jogos com consistências boas há muito tempo. Aliás, desde quando o Cuca pegou o time do próprio Sampaoli. Agora temos que aguardar que continue a trabalhar sério e que os jogadores aceitem este trabalho, excelente trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Antes de falar de alguns números que eu tenho aqui, de dados estatísticos, tá? O Santos é o time que menos finalizava, aliás, era o time que menos finalizava no Brasileiro. Vamos falar sobre isso. No Morumbi, naquela vitória de 3-1 para o Juventude, o Santos tinha o Juventude como a equipe que menos finalizava. E foram 17 finalizações naquele jogo do Juventude. Temos que falar sobre isso também. Olha a evolução do técnico. Mas, vamos lá, o Santos que entrou no 4-4-2, né? Foi um 4-4-2 ali na prática. Brasão, Igor Vinícius, muito bem. Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, o sistema defensivo do Santos estava ali, bem postado, até a expulsão do Zé Ivaldo. Vamos falar sobre isso também. Zé Rafael, João Schmidt, Vitor Hugo e Neymar. E no ataque, Lautaro Dias e Guilherme. Vi que o Lautaro Dias tem um pouco mais de movimentação. Ele saiu, claro que o Tiquinho Soares fez o gol. O artilheiro também tem sorte. Aliás, temos que lembrar também que o Tiquinho Soares fez o gol que daria a vitória para o Santos contra o Fluminense, mas o gol estava impedido. E assim foi, né, anulado o gol na Vila Belmiro. Aprendeu ou teve um pouco do dedo de Vojvoda nesta nova fase? Tiquinho Soares, 2 jogos, 2 gols. Um impedido, o outro na tarde e noite de ontem no empate importantíssimo fora de casa. Bom, vamos lá. Falando sobre o jogo, né, o Santos que teve ali bastante domínio no primeiro tempo, no segundo tempo já mudou um pouco, mas o Santos nunca foi reativo. O Santos com o Vojvoda não é time reativo. Vimos no jogo contra o Fluminense e ontem contra o Atlético Mineiro que o Santos atacava.
O Santos só foi reativo quando teve o jogador Zé Ivaldo expulso. Tá? Segundo cartão amarelo, ok, mas o primeiro foi um cartão muito, mas muito infantil. Ali, o Vojvoda ainda tinha que ver as peças que tinha e ele colocou o Adonis Frias no lugar do Guilherme. Guilherme que estava um pouco afastado, né? Longe do que seria, né, um jogador na ponta esquerda. Mas, depois de ter colocado o Tassiano no lugar também do João Schmidt, né, e depois da saída do Brazão, por até, vamos falar sobre isso mais pra frente, que o Diógenes entrou muito bem, deu segurança e tirou aquela desconfiança dos torcedores do Santos. Muito bem, né, o Diógenes na partida de ontem. Ele que havia jogado o seu último jogo ano passado contra o Ituano. Né? Neymar saiu e teve as suas... Olha, Robinho Júnior entrou no lugar do Neymar, né? A participação do Neymar pela lacradora Mila Kombi disse que o Neymar normal diante da sua mediocridade. Palavras da Mila Kombi do UOL. Mas antes de falar das estatísticas, eu quero mostrar para vocês algo que eu me deparei no dia de ontem. Essa cena aqui realmente causa bastante impacto, né? O goleiro Brazão que foi ali alvo da joelhada do Lianco, que nem cartão amarelo o juiz deu. Se isso chocou a imprensa, por que não deu cartão para o Lianco, o juiz? Bruno Arleu. Deixa eu só ver se é Bruno Arleu de Araújo mesmo, que eu não quero aqui, porque tem muita gente que gosta de corrigir, hein? Tem muita gente que gosta de corrigir, então temos que falar aqui. Árbitro Bruno Arleu de Araújo não deu cartão amarelo para o Lianco. E ali, o pior é isso, tá, rapaziada? O pior foi a própria mídia querendo descredibilizar o trabalho da equipe médica do Santos, falando que o protocolo da CBF deveria ser cumprido e que choque de cabeça do jogador deveria ser retirado de campo, ser substituído. Mas ele estava lúcido. Aliás, nisso, o público tem que saber que o próprio médico do Santos e o médico também do Atlético Mineiro, quando o Brazão caiu pela segunda vez sentindo tontura, em menos de 1 minuto, não deu nem 10 segundos, ele ainda está caindo, colocando a bola no chão, o médico já estava praticamente na metade do caminho. Elogios à ambulância que estava no estádio, ao médico do Atlético Mineiro e ao médico do Santos. Críticas para o Bruno Arleu de Araújo, que não deu cartão amarelo. Agora, muita gente que é sabido, né? Isso que é complicado. Olha só algumas imagens aqui. Porque fala muito, né? E isso é fato. Falam-se muito, mas muito. Mete o pau aqui no nosso... Vejam bem. Veja bem o que eu tô falando. No Santos, no departamento médico do Santos. E nesse lance aqui? Por que não deu fair play? Por que não apitou? Por que não anulou o gol? Por que não parou a jogada? O jogador estava fora de combate. Não poderia ter continuado o lance. E o Santos ali teve o final da trajetória João Paulo na meta santista, início do Brazão, né? Mas eu tenho imagens para vocês. A repercussão que está tendo é gigante. Por que não falam de esportes com muito contato? Aí está algumas imagens. Eu vou trazer para vocês, ó. Essa imagem na cabeça realmente ela choca, né? Brazão depois disse que estava tudo ok, foi só um susto. Mas temos imagens. Aliás, temos imagens fortíssimas. Eu não quis colocar mais aqui para não assustá-los, mas temos imagens fortíssimas. Será que de fato não dá para entender que temos que parar de criticar a equipe médica do Santos e que o médico tem autoridade para decidir se deve continuar ou não através das próprias respostas do atleta e de exames de reflexo. Peraí, mas se ele não tivesse reflexo, se tivesse grogue, ele logo em seguida não faria uma defesa difícil e no reflexo
fosse confiante até para se atirar na bola disputando com o jogador do Atlético Mineiro. Agora, a mídia lacradora vem, mas muito, fazendo sacanagem com o Santos. E muito me admira o seu pilhado. Ontem à noite eu assisti ele falando que o médico do Santos não deveria ter feito isso. Olha, vamos falar um pouco sobre futebol? Vamos falar um pouco sobre futebol, que de política vocês entendem. Mili Lacombe, né? É um tal de lambe-lambe que você deveria aprender o básico de futebol e falar um pouco menos, na verdade, tá, Mili? Você já deu uma bola fora quando falou do Rogério. Eu não sei como você continua na imprensa esportiva. Deve ter algumas costas largas, né? Eu não sei o porquê você, Mili Lacombe, ainda continua empregada. Porque o que você fala, você e o Casagrande, se juntar, pode jogar no lixo e dar descarga. Aliás, jogar no vaso sanitário e dar descarga. Que não tem como nem reciclar. São dejetos do jornalista. Eu não sou, mas eu sou consciente. Agora, ser parcial por uma causa, aliás, entendemos por quê, né? Entendemos porque alguns ganham a Lei Rouanet, não vai criticar quem paga a Lei Rouanet, mas quem pagamos somos nós. Mas a UOL está ali para isso, para criticar. E a política está entrando no futebol, está acabando com o futebol. E é isso que temos que ficar esperto. Estou mostrando algumas imagens para vocês. Eu não queria nem mostrar isso aqui, não. Vou até tirar. Tá? Vamos falar mais do campo e bola. Me posicionei a favor aqui. Tá? Médico do Santos, o Atlético Mineiro estão de parabéns. O juiz, nesse momento, de parabéns também. Mas o pênalti que não foi dado no Neymar e o VAR e a sua equipe não ter chamado, olha, foi roubo. E sem clubismo. Foi muito roubo. E não falo do Arley, do Bruno Arley de Araújo, que estava em campo. Pode ser que não viu. Mas carrinho por trás é para expulsão. Como estava dentro da área, ia dar penalidade máxima, seria cartão amarelo. Mas nem isso teve a hombridade de acionar o VAR. Aliás, o VAR acionar o árbitro. E o Neymar, quando levantou, falou assim, não deu falta. E aí, até quando o Santos será roubado? E a galera que faz conteúdo pro Santos não vai bater de frente contra esses lacradores. Pilhado ontem, de verdade, Pilhado, eu tenho o mesmo viés político que você, admiro muito, mas o que você falou da equipe médica do Santos ontem, desculpa, boa pessoa, tem boa índole, tem uma boa família, mas ontem você foi mal. Foi muito mal, tá? Gosto muito, repito, gosto muito das suas posições. Não tem essa para você. Você não é e não se deixa envolver por algo ou por alguém. Só que ontem, o impacto da imagem impactou na sua fala. Só que temos que ser imparciais. Então vamos parar com o próprio UFC, o PFL. Vamos parar. Porque o jogador está com o olho inchado, está com o galo na cabeça e existe o chute ainda. Se for critério médico, ele é mundial. Ele não pode sobressair apenas em uma competição. Choque na cabeça, ela é tanto lá no Brasil, tanto na China. O risco é igual. Então, paramos de criticar o Santos, porque até então ninguém está falando mais nada sobre o Bruno Henrique, que teve efeito suspensivo concebido. Ninguém está falando sobre o ninho do urubu, que matou pessoas ali. E ninguém do Flamengo foi condenado. Se fosse no Santos, o Santos estaria como era a Portuguesa. Acabado. E estão acabando com o Santos. E quem está na presidência está calado. Por quê?
Existe bandidagem no futebol, mas quem do Santos estiver lá dentro e não se pronunciar para defender o Santos é cúmplice. É cúmplice. O Santos está definhando na mão do Marcelo Teixeira, que o mesmo não faz nada. Cadê, Marcelo Teixeira, você na CBF fazendo ofício, proibindo o Bruno Arleu de Araújo apitando o jogo, e não só ele, como o VAR também. O árbitro responsável pelo VAR ontem deveria ter proibido pelo próprio Marcelo Teixeira a ser árbitro VAR ou principal nos jogos do Santos. Mas isso não aparece em nenhuma nota. Porque você, Marcelo Teixeira, está levando o Santos para falência porque você sabe o que você quer. E o que você quer é lucrar com o Santos. Independentemente de onde o Santos estiver, você vai estar lucrando com o Santos. E quanto mais definhado o Santos estiver, para você e sua corja, esses bandidos que aí estão, tá aqui, você, seu filho, eu falo, estão definhando o Santos Futebol Clube. E esse que o senhor defendeu, que estava no seu camarote, que já chamou uma pessoa pelo tom da pele, que eu não posso aqui falar, e você estava defendendo, olha, quem anda com porco, farelo come. Você levou um rolo, que foi preso policial civil por envolvimento com uma das maiores facções do estado de São Paulo, do Brasil e quiçás da América do Sul. E levou o rolo para ser chefe da delegação santista. Quem anda com porco, farelo come. Cara de bobo. Cara de sonso. Presidente mais desleixado que eu já vi quando se diz respeito à gestão. Deixa um filho que não tem preparo físico, psicológico para administrar o maior clube do mundo. Você está de palhaçada. Você está querendo acabar o Santos. E olha, já tentou isso uma vez, já penhorou a Vila. E não vai ser agora, porque a torcida do Santos tem que ser um pouco mais sucinta, um pouco mais objetiva. Dentro das 4 linhas, perfeito, Voivoda, vamos blindar torcedores. Agora, abaixo do Alexandre Matos, até ali. Depois disso, vamos cobrar, porque fora de campo o Santos está um problema cada vez maior. Pegou a dívida, Marcelo Teixeira, 500 milhões, está dobrada essa dívida. Tudo por gestões temerárias, que já é muito passivo de um impeachment. E o senhor, que tem os seus aliados, até os seus, próximos, mas que não são aliados, são inimigos, tá no bolso ou tá no saco. O senhor sabe do que eu estou falando. E é para você. Eu peço para vocês que assistam esse vídeo, publiquem lá no canal dele, no próprio Instagram. Ele vê a mensagem minha e não responde, porque ele sabe. Presidente fraco. Presidente safado. Presidente que não tem um mínimo de pudor com o Santos Futebol Clube, que quando o Neymar chega, ele vai na sua rede social particular, ao invés de ir na rede do Santos, para falar, vou monetizar mais pro canal. Quer ganhar dinheiro para o seu bel prazer. Por isso e muito mais que o Neymar fala teimosinho. Mas já já você vai sair. Já já você vai ter que trabalhar. Que no Santos o senhor não trabalha. O senhor ganha dinheiro muito, muito mole. Aliás, o Santos tem dívidas com empresários, né? Dívida essas que eu não sei porque, aliás, faço uma ideia. Tá sendo 32 milhões, né? Patrick, Morelos. Faço alguma ideia. Faço alguma ideia. Que o senhor tenha postura de homem. Que o Santos não é seu brinquedo. Não é brinquedo para o seu filho incompetente. Ou o senhor vaza, ou o senhor respeita o Santos, ou o senhor vaza. Porque, presta bem atenção, a torcida
não gosta de ser feito de otário, Marcelo Teixeira. Que se dane se o senhor não gostou disso, que se dane. Tô nem aí pra você, eu não recebo nada do senhor e nunca ficarei calado por algum comissionamento ou até mesmo emprego. Os seus puxa-sacos tá lá, na Unisanta. Os seus puxa-sacos tá lá, o Alê, né? Aliás, o Martins tá lá, né? Help me, help you. Exatamente. Você fala pra ele, ele fala pra você e o torcedor que se lasque. É isso. É um pouco de indignação que eu tô fazendo nesse vídeo. Mais uma que falar do Santos, do Vojvoda. Vamos falar do Santos do Vojvoda, porque falar do Santos do Marcelo Teixeira é ter raiva. Vamos falar do Santos do Vojvoda que arrancou o empate ontem com um homem a menos, o heróico. Com um homem a menos. Heróico. Tá? O Santos que teve 2 chances, grandes chances de gols, enquanto o Atlético teve apenas uma. Total de chutes, o Santos finalizou 5 vezes a menos. Foram 12 contra 17. Já finalizou mais. Defesas do goleiro. O Santos com o goleiro. Aliás, o Jorge defendeu 2 bolas, né, difíceis. Né, que foi uma no reflexo e a outra já no final. 16 minutos de acréscimo. Até aí, não vou reclamar. Ok. Entendo que foi plausível. Tá? Escanteio 3 para o Santos, 7 para o Atlético Mineiro. Faltas 15 para o Santos, 12 para o Atlético Mineiro. E aí, cadê o cartão do Lianco? O Lianco foi muito faltoso ontem. Aí fica fácil dar cartão no final do jogo, né? Amarelou todos os jogadores do Santos possíveis. Seu Bruno Arleu Araújo fez. Tá? O Santos teve muita posse de bola ontem. Infelizmente, o resultado foi 1-1. Mas, de fato, tinha condições de vencer se fosse mais feliz nas suas atitudes. Agora, uma crítica aqui. Neymar, eu entendo que o gramado para você sintético é ruim. Mas 2 minutos de jogo, você tentou fazer um drible, uma finta de corpo e você sentiu pelo gramado. Tudo isso, dou razão a você pelo gramado. Ok? Agora, Neymar, quando o Lautaro Dias roubou a bola e cruzou para você, no qual o mesmo furou, tudo isso foi devido ao reflexo, né? Alguns dias antes do jogo, o senhor estava onde? Jogando pôquer à noite. Descansou? Não, né? Se tivesse feito isso, talvez teria acertado pelo menos a bola. Independente para onde fosse a bola, chutaria. Então, se comprometa mais o futebol, porque o Santos lhe paga para jogar futebol e não pôquer. E quem libera isso, às vésperas de um jogo, presidente, não merece respeito. Nem você, Neymar Júnior, e nem esse presidente. E Alexandre Matos, abre o olho, hein? Senão daqui a pouco é o senhor que está roendo. É o senhor que vai estar lá roendo o osso. Abraço para vocês, Santos sempre Santos. Curte, compartilha e vamos lá.